Fala pessoal, eu sou o Dedé e estamos aqui para mais um episódio do Pra Cima Podcast. E hoje eu estou com um convidado muito especial, prata da casa aqui do Colégio Adélia e da Escola Técnica Adélia, professor Vanderlei. Tudo bem, Vanderlei? Tudo ótimo, maravilha. Muito obrigado pelo convite, viu? Muito honrado. Eu que fico muito contente de você estar aqui, podendo participar do nosso podcast e vamos bater um papo aqui. E vou falar um pouquinho sobre você, né, para as pessoas conhecerem quem é o Vanderlei. O Vanderlei, ele é técnico em administração, ele é graduado em administração com comércio, com habilitação em comércio exterior e também é pedagogo. Não é isso, Exatamente. Vanderlei? É isso mesmo, essa formação do Vanderlei aqui, é isso aí. Vanderlei, conta um pouquinho pra gente. Você fez o ensino médio junto com o técnico? Foi concomitante? Foi separado? Como é que você veio parar no ensino técnico? Olha só, hein? Chegamos no ensino técnico médio, concomitante, pensando no que fazer. E agora? Como será? E eu queria trabalhar. Eu fiz um estágio, um início numa imobiliária, quando eu tinha 15 anos. E aí eu comecei a estudar e fazer o curso técnico, que é aquela história. Eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, quero dinheiro. E aí você já enxergou que o técnico seria um caminho mais fácil para você ingressar no mercado de trabalho? Sem dúvida nenhuma. Tanto que no próprio primeiro ano de estudo, eu comecei a trabalhar. Olha E aí legal. essa subsistência, ela começou a partir do estudo do curso técnico. Então conta aí pra gente, como é que foi o início da sua carreira? Você começou a trabalhar no quê? O que você fazia? Eu comecei estagiando na Caixa Econômica Federal. E eu fui um estágio que eu me inscrevi pelo CIEE, que foi uma indicação do colégio na ocasião. Era para os alunos destaques. Tinham 3 vagas de entrevista numa agência da Caixa Econômica Federal. Me aventurei, fui lá, sem medo. Cheguei lá. Aquele friozinho na barriga, Frio? como é que foi? Rapaz, não era frio não, era congelado. É congelado? Congelamento total. E nervo, e soa, e agora como faz? E o Zé Luiz, nunca esqueço, o gestor da ocasião, falou, olha, esse menino aí acho que vai longe. Aí acabei indo eu e mais 2 da mesma sala de aula trabalhar junto. E que por coincidência, Dedé, eram amigos de infância. Então os 3 conviviam junto, trabalhando durante o dia, estudando à noite. Era um convívio, eu falei, pelo amor de Deus, parece um casamento, credo. Deus o E livre. o que você fazia lá no estágio? Conta um pouquinho pra gente. Olha, Você era aquele que tava lá com o coletinho, posso ajudar nos bancos, é isso? não era coletinho, não. Na verdade, eu comecei num setor chamado Fundo de Garantia. Aí recebi treinamento e eu recepcionava aquela pessoa que tinha acabado de ser desligada da empresa. Naquela ocasião, era totalmente manual. Então, não tinha nenhuma forma online, como a gente conhece hoje, uma forma mais especializada. Então, era totalmente manual, com termo de rescisão, carteira de trabalho. Era dessa forma. E aí, eu aprendi e comecei a atender esse público que chegava geralmente cabisbaixo, triste. Era meio complicado. Era difícil, né? Receber Era punk. Era difícil porque aquela situação que ninguém quer passar, né? Mas a pessoa acabou de passar ali. Então, eu acredito que muitos desabafos você deve ter escutado, Muitos, né? muitos. De pessoa que fala, e agora, o que eu faço? Puxa, eu perdi meu emprego, era o emprego da minha vida. E o que você falava para essas pessoas, Vanderlei? Eu falava que e aí conseguir, vai atrás de outro, vai estudar, o conhecimento ninguém tira. E aí muitos falavam, mas eu já sou velho, não vou conseguir. Muita gente que estava aposentando e não queria parar de trabalhar. Então o público que ia era um público mais jovem e muitos sem qualificação, viu, Dedé? Muitos naquela ocasião. A gente vai falar bastante, né, sobre isso, porque hoje no Brasil existem as oportunidades, o que está faltando mesmo é a qualificação. E o que você fez mais na Caixa? Você ficou lá nesse primeiro setor e depois, como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Depois desse setor, eu fiquei mais 1 ano ainda no Fundo de Garantia, nesse atendimento ao público. Seguro-desemprego também era lá. Então a pessoa lá me encontrava 2 vezes. Primeiro para receber a rescisão, e aí já começou uma veia comercial, porque eu tinha que tentar reter esse dinheiro para aplicar na poupança. Na época era poupança azul, era um negócio bem, uma carteirinha, eu nunca esqueço. Para abrir conta, poupança. A gente tem aqui também, vamos bater um papinho mais sobre um pouco de investimento, né? Mas a poupança, ela ainda é, né, o queridinho do brasileiro, né? Então, você já aproveitava e tentava esse lado comercial, mas também mostrar um lado para a pessoa que ela teria que poupar um pouco daquele dinheiro, que é muito importante, né? Porque as pessoas acabam pegando aquele dinheiro e, se não tiver um controle, acaba gastando tudo, né? Sim, e na verdade a orientação era básica primeiro para
que a pessoa tivesse uma subsistência até ela se recolocar profissionalmente. E que naquela ocasião não era tão simples assim. Então eu trabalhei no fundo de garantia e depois eu passei pelo setor de habitação. E na ocasião, em Bertioga, não havia a agência da Caixa Econômica e a nossa equipe de Guarujá foi deslocada para Bertioga para o projeto inicial, que é um condomínio que hoje existe lá, chamado Buriquioca, que foi totalmente financiado pela Caixa Econômica Federal. E nós fomos fazer esse trabalho de campo, que era um condomínio para os servidores da prefeitura de Bertioga. Então você participou, na verdade, você atuou nos 3 setores principais da Caixa Econômica, né? Que é onde o povão mesmo, que é um banco estatal, né? Acho que todo mundo conhece, a Caixa Econômica Federal. E você atuou lá no fundo de garantia, no seguro-desemprego e depois aí no financiamento, né? Imobiliário, no setor de habitação. E como estagiário. Como estagiário. Olha que legal, você saiu, você saiu daqui do Guarujá e foi ajudar as pessoas que estavam ingressando na agência lá em Bertioga, foi isso? Na verdade, nem existia agência ainda. Não existia agência. Não, ainda era um projeto de ter uma agência bancária lá, da Caixa. E ao ir até a cidade de Bertioga, o que nós fizemos? Foi captar esses clientes que eram da prefeitura e que a prefeitura indicou esse projeto, que aí sim foi financiado pelo governo para habitação popular. Como é que era, Wanderlei, mesclar, né? Você estudava, fazia o ensino médio junto com o técnico, à noite e durante o dia trabalhar. Como é que foi? Foi difícil? Como é que você soube levar as duas coisas? Porque a gente vê hoje um pessoal que acha que tudo é muito difícil. Olha, como é que eu vou estudar? Como é que eu vou trabalhar? Mas tudo tem um começo, né? Como é que foi? Rapaz, era uma rotina, Dedé, vou te falar, tensa, né? Era uma rotina de acordar às 7h30 da manhã. Nessa ocasião, eu não morava próximo da agência bancária, então utilizava de ônibus de transporte público, que não era rápido, até chegar ao banco. E eu ia com a minha marmitinha, com a minha mochila, trabalhava o dia todo, e aí na hora de ir embora, vinha correndo para a escola. Então era bem desafiador. E fora no meio do caminho, né? Estudar na hora do almoço. Estudar para as provas, né? As provas na hora do almoço, sempre. Era ali estudando e almoçando e muitas vezes comendo e estudando ao mesmo tempo e aquela coisa, mas eu tinha um destaque na vida escolar, isso eu tenho que reconhecer. A gente está comentando agora, né, que nos momentos ali do teu almoço, você pegava os livros, os cadernos, estudava, mas o que o curso te proporcionou no estágio? Você teve, você realmente viu o que você estava vendo em sala de aula, você conseguia aplicar ali no seu dia a dia? O que você tem para contar um pouquinho para quem está nos ouvindo aí, nos assistindo, né? Como é que foi? O curso realmente ajudou? Muito, muito, porque eu falo para todos que nos acompanham, a escola maior foi o dia a dia. E aí esse alinhamento do que via na escola, por exemplo, no setor de contabilidade, onde a gente trabalhava no fundo de garantia e tinha uma meta de ver quantos contratos por dia sairiam, porque isso tem uma verba que pesa na questão da própria agência, de quantos saques haviam. Então era uma questão contábil que também estava na escola. A questão do marketing, que também era ouvido em sala de aula. A questão de como fazer no dia a dia acontecer uma transação comercial. Então tinha uma disciplina de transações comerciais, técnicas comerciais, e eu consegui aplicar isso numa abordagem de venda para fechar, por exemplo, a poupancinha lá para o cliente não levar embora. Então eu consegui alinhar a técnica que o professor me ensinava de como reter um talento ou reter um recurso, e na prática, quando o cliente falava, eu vou levar meu dinheiro, não, moço, deixa aqui, vai ser bom, vamos guardar na poupança azul. Então isso me marcou bastante porque eu comecei a ser destaque. E aí, tanto que não me queriam deixar mais sair do fundo de garantia. Não queriam deixar eu ir para outro setor. Eu falei, não, mas eu quero aprender mais. Eu quero aplicar mais do que eu aprendi no curso. Aí que eu fui para habitação. Então eu fiquei na habitação mais 8 meses. Mas só fui porque, primeiro, persistência. E segundo, porque eles perceberam, poxa, ele é um talento lá no fundo de garantia, vamos levar para habitação também. E sem dúvida nenhuma você deveria, e é um talento, porque eles não iam levar você para uma outra cidade, né? Para você dar o treinamento se você não fosse bom. Você começou lá na Caixa Econômica, né? Como estagiário, e aí a sua vida profissional, ela começou a acontecer. Como é que foi essa transição do estágio para realmente ser efetivado? Conta aí um pouquinho pra gente. Primeiro o medo, né? Porque eu tava prestes a completar 18 anos. E aí eu falei, e agora? E se eu vou pro exército? Eu não quero não, vou ser bucho de canhão, tô fora. Aí eu falei, não, complicou. Porque eu tinha medo de ficar
Tanto que até uma moça da própria Caixa, o marido dela era da aeronáutica, eu falei pra ela, fala pro seu marido me dispensar. Aí ele falou, vou falar. Aí foi lá, me dispensou. E aí me liberou e acabou o estágio. Aí fiquei triste, poxa, acabou o estágio, e agora? O que eu faço? Acabou o estágio e acabou o técnico E também, acabou né? o técnico. Finalizado o técnico. No mesmo período. Aí eu falei, vamos pra faculdade. Vamos pra faculdade. E aí você foi buscar fazer uma faculdade já na área que você atuava no técnico, né? Que foi administração com habilitação em comércio exterior. Né? O que te levou a escolher esse curso? Ô, Dedé, eu vou te falar que o que me levou, no primeiro momento, foi continuar a trabalhar. Eu tinha que ter uma subsistência. Nessa época, pode parecer incrível, mas já ajudava a sustentar a minha casa. Você falou uma coisa, Vanderlei, que é o que eu venho falando, né? A gente ouve muito essa geração nova. Olha, nós temos que trabalhar com o que a gente ama, nós temos que fazer só o que a gente gosta. Mas aí o exemplo do Vanderlei, ele precisava trabalhar. E eu tenho certeza que por essa necessidade nasceu um amor à profissão. Muito, já nasceu na época da Caixa. E eu vou te contar uma historinha, e vocês de casa, que incrível. Eu precisava comprar uma impressora. Porque eu comecei a fazer o técnico e tinha muito trabalho de escola para fazer. Fala um pouquinho para quem está nos assistindo que naquela época comprar uma impressora não era uma tarefa fácil, né, mesmo, Vanderlei? Não, não era. Eu vou falar para vocês. Gente, encarem o desafio. Porque quando eu fui comprar essa impressora, eu falei, e agora? Eu ganhava um salário mínimo na Caixa Econômica e a impressora custava o valor de um salário mínimo. Só que eu ajudava a custear o curso com os meus pais e ajudava até dentro de casa. Eu falei, e agora? O que eu faço? Trabalhos a rodo para fazer, eu precisaria me dedicar e ter uma impressora. Fui com a cara e com a coragem na empresa lá, uma dedicação total a você lá. Eu não vou falar o nome não me patrocina, não vou falar não, viu, gente? Aí fui lá, dedicação total a você. Fez o carnezão. Fiz um carnezão, mostrando o papel de estagiário lá, porque não tinha o lerite. Aí, para minha surpresa, financiaram a impressora. Então, a primeira coisa que eu comprei na minha vida foi por causa do estágio. A primeira coisa que eu comprei, paguei bonitinho. E falei, eita, agora que eu vou comprar um computador. Então já tava bem na fila. Terminou o técnico com a sua impressora. E aí você foi parar na graduação. Como é que foi essa transição? Como eu te falei, 18 anos e agora o que eu faço? Não quero, me livrei da aeronáutica. Que alívio. Aí eu falei, vamos trabalhar. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer administração, porque eu me identifiquei muito com a possibilidade de ser um apoio. E você trabalhando com pessoas, com o público, Dedé, você acaba apoiando muitas pessoas. E eu vivenciei isso muito na Caixa Econômica Federal. Como nós estávamos falando aqui, vivenciar a conversa com pessoas, vivenciar os dramas das pessoas, o que eu faço agora, e aquilo me encantou. E eu me enveredei muito para a questão de relacionamentos pessoais, gestão de pessoas, mas a administração foi o que me despertou. Eu pensei também em psicologia na época, mas a administração foi o que me despertou. Você já estava na veia, né? Já você foi picado pelo mosquitinho da administração. E aí, quando você iniciou a graduação, você comentou que você terminou o teu contrato de estágio, né? Para quem não sabe, tem um contrato, um tempo mínimo, né? Varia aí de 12 até 24 meses o período de estágio. Aí você ingressou na graduação. E quando é que você voltou a trabalhar? E onde? Para onde que você foi? Olha só, comecei a graduação. E dinheiro que não tinha? Aí recorri a papai. Papai, vamos me ajudar. Papai falou, tá bom, vou te ajudar. Mas vá trabalhar, porque eu não vou te sustentar não, viu, filhinho? Tá bom, pai. Aí eu comecei já a fazer ali a faculdade, administração de empresas, com habilitação na área de comércio exterior. E eu percebi que eu tinha que voltar para a área bancária. Tentei voltar para a Caixa Econômica Federal, porque tinha esse vínculo da faculdade com o OCE para o ensino superior. Sim. Porém, na ocasião, não tinha vaga. E aí apareceu na minha vida o Banespa, que era um banco do estado de São Paulo, na ocasião. E tinha a vaga. E aí eu fui me inscrever. Só que não era em Guarujá, era em Bertioga. Nunca tinha ido para Bertioga, nem sabia que era Bertioga. Nossa, que Bertioga. Aí eu falei, vou. Peguei o ônibus, fui lá de busão. Mas você quando foi fazer o processo lá de financiamento imobiliário na Caixa, você não tinha ido para Bertioga. Nunca. Só tinha treinado o pessoal que iria para Bertioga, foi isso? Na verdade, cheguei a ir para Bertioga, fiquei lá algumas vezes, mas eu... Mas não conhecia a cidade, nada, a vivência da cidade? Nunca, só cheguei, me deram carona, voltei, mesma carona, dormi no carro, babei no carro lá e vim embora. Não sabia que era Bertioga na minha vida. E aí, essa oportunidade de estágio a nível superior surgiu
no antigo Banespa, que hoje é o Santander, para quem não sabe, né? Em Bertioga. Em Bertioga. E como é que era? Aí ficou mais longe ainda. A vida deve ter dado uma atrapalhada, né? Porque acordar mais cedo ainda, ir para uma outra cidade, voltar, estudar à noite. Como é que foi? Você sabe que essa foi a primeira indagação da entrevista. Você mora no Guarujá, você vai aguentar vir para Bertioga todo dia? Porque eram 2 ônibus e uma barca. Nossa. E aí eu falei, e agora? Falei, vou, conte comigo aqui. E aí fiz a entrevista e fiquei. Mas o fator primordial, Dedé, para ficar, foi porque eu tinha cursado técnico. A gestora deixou bem claro, você só vai ser contratado porque você já tem experiência como técnico. Olha, isso é muito importante que o Vanderlei tá falando, né? Hoje o mercado, ele precisa da mão de obra do técnico. Que a gente costuma dizer, tem muito graduado, né? Muito cacique, né? Para pouco índio. Então a gente precisa, hoje o mercado precisa da mão de obra do técnico. E assim, o exemplo que o Vanderlei tá dando aqui é assim, o exemplo que aconteceu, que é real. Olha, você só vai ficar aqui porque você fez o técnico. E olha que você estava em busca de um estágio para graduação de administração no nível superior. Para vocês verem como é a importância aí do técnico. E aí você ficou lá no estágio, no antigo Banespa, mas esse estágio uma hora acabou, né? Uma hora acabou. Estágio de 1 ano. E aí outro detalhe engraçado é que essas mesmas 3 pessoas que eram do técnico comigo aqui, meus amigos de infância, também foram comigo para esse estágio, foram fazer a faculdade juntos e foram também para esse estágio no Banespa juntos, os 3. E como é que foi esse término do contrato de estágio na graduação? De novo você ficou, meu Deus, o que eu vou fazer? Acabou o contrato. Eu falei, e agora? Não tinha mais como renovar, porque no ensino superior na época era uma trava de 1 ano. E aí eu falei, preciso arrumar um emprego de novo naquele, né? E meu pai me cobrando o dinheiro que ele tinha me emprestado da faculdade, tá? Pensa que ele esqueceu? Esqueceu? Não. E aí chega na minha vida o setor de recursos humanos. Fui trabalhar como auxiliar de recursos humanos no Colégio Adélia. Voltou a casa. Voltei a casa. Que te formou. E como é que foi essa experiência, que é um outro leque, né, da área administrativa? Como é que foi trabalhar com pessoas, RH, né? O RH que é o setor mais temido aí dos funcionários, né? Como é que foi? Experiência incrível, porque era diretamente do departamento pessoal, então era o cálculo de folha de pagamento. E aí, dia de pagamento, o pessoal quer verificar se está tudo certo. E aí tinha aquela fila de pessoas, mas isso aqui eu acho que faltou, isso aqui tá a mais, isso aqui tá a menos, vamos calcular. Então era também, de novo, na minha vida, a vivência com pessoas, Dedé. E o técnico, sem dúvida nenhuma, deu a base para você poder trabalhar ali no RH, que não é fácil, né? Eu só, na verdade, fui convocado e chamado para essa missão porque eu sabia como calcular uma folha de pagamento, eu sabia como calcular uma férias, eu sabia como calcular uma rescisão, já tinha experiência no fundo de garantia, então isso me ajudou, experiência com pessoas dos 2 estágios anteriores, isso me apoiou demais para poder virar um profissional de RH. Lidar com pessoas não é fácil. Não, nem um pouquinho. Requer muita paciência, né? Muita resiliência, muito talento, né? Porque não é todo mundo que tem aquela pegada de realmente conversar e explicar. E você sempre pegou as pessoas naquele momento mais delicado, né? De novo, né? Porque também na hora do funcionário ir lá questionar alguma coisa, sempre se você não sabe, se você não está antenado com as leis, né? As leis trabalhistas aqui no nosso país, elas mudam a todo momento. Tem os cálculos, né, que são feitos lá por parte da contabilidade, mas você tem ali que explicar. Então é um momento também delicado. Então, para você, eu acho que caiu de novo. Foi fácil, né? Caiu de novo, você tá naquele momento complicado, então você tirou de letra. Foi fácil, e o engraçado é que eu vivenciei o outro lado. Porque até então eu era aquela pessoa que recebia o termo de rescisão de um funcionário. E aí eu passei a fazer, por exemplo, uma rescisão de uma homologação, que é a questão com o sindicato, e que existia na época, hoje é totalmente online. E aí você ia até lá e fazer aquilo tudo e pensando, nossa, ele vai chegar lá na Caixa Econômica, vai ser atendido, fazer... Então o que eu fazia, eu vivenciei os 2 lados. Você viu o processo inteiro, né? Inteiro. É engraçado isso. E aí, como é que foi? Você voltou de novo pro Santander, não foi? Pois é, o Dedé, meu amigo. A rede bancária não largou. Não largou, né? Pois é, quando chegou em 2001, no finalzinho de 2001, eu recebi um convite, na verdade foi uma coisa inusitada. Eu tinha trabalhado em Bertioga como estagiário, e o gerente da agência de Bertioga virou gerente regional.
Virou um superintendente. E aí ele, num belo dia, eu me esbarrei com ele na rua. Aí ele falou, você quer mandar o currículo de novo pro banco? Vai ter uma vaga lá em Santos. Aí eu pensei, ai, Santos, né? Barquinha. Aí eu queria me livrar da barquinha de Guarujá, Bertioga e foi de Santos, novo cair em então, Santos, né? né? Eu queria me livrar. Aí eu falei, e agora? Mas precisava trabalhar. Precisava trabalhar. Aí eu enxerguei uma oportunidade e mandei o currículo por e-mail bonitinho. E aí, passando 40 dias, me chamaram para um processo seletivo. Processo seletivo com 35 pessoas. Para 6 vagas. E a vaga era para quê? A vaga era para caixa. Caixa, né? O caixa é uma profissão hoje que eu acho que tem adolescente, pessoal mais novo, que não sabe nem o que é, né? O que faz um caixa dentro do banco? Você vê, muitos não conhecem. É conferência de dinheiro, é contar dinheiro, era depositar muito cheque, era descontar um cheque. E aí... Cheque. Cheque. Cheque, eu acho que o pessoal da era do Pix não sabe o que é o cheque. Não sabe. Existe cheque até hoje, óbvio, num volume menor, né? Mas realmente descontar um cheque não é uma tarefa fácil, né? Exige os processos, né? A se seguir. Sim. Então, você foi lá, prestou esse processo seletivo, entrou como caixa, e é uma responsabilidade, né? Porque, na verdade, você está lidando com o dinheiro dos outros e o dinheiro do banco, né? E o dinheiro do banco. Porque você tinha que ter um desfalque, o caixa no final do dia tem que, como dizem, bater. Não pode ter diferença. Se tiver diferença, sai do teu bolso. Sai do bolso. Não tem choro nem vela. E é difícil, né? Lidar com o dinheiro e tudo mais. Sim, reconhecer uma nota falsa. Uma nota falsa. Olha, você lembrou de uma coisa que a gente vive agora na era digital, né? Pix e conta digital e tal, e dinheiro vivo, que também é um outro assunto depois que eu quero entrar com você. Mas o banco... Parece que não, mas o banco também recebe muito dinheiro falso, né? Às vezes não é nem a pessoa nem sabe que recebeu, vai lá depositar e você é o cara que é obrigado a falar, essa nota aqui você tem, suspeita. Fica com o banco, né? Como é que é esse processo aí, pra quem não sabe? É um processo de recolha, onde essa cédula vai para análise do Banco Central e ela fica 90 dias para ser devolvida a resposta. Demora bastante. E aí vai parecer conclusivo ou inconclusivo. O inconclusivo, a nota não é falsa. Conclusivo é falsa. Não tem a devolução. E no caso, aquele cliente perdeu o dinheiro. Aquele valor, né? Eu sou obrigado a reter. Isso a gente está pensando numa hipótese da pessoa ser idônea, né? E sem querer acabou pegando uma nota falsa. Fora os golpes, né, Dedé? Hoje tá mais fácil de fazer a verificação da nota? Sem dúvida. Sim, hoje nós antigamente era no tato, né? No tato, na luz, na canetinha, né, no olhinho, deixa eu ver. Hoje tem equipamento que já detecta. Detecta, né? Sim. O próprio contador detecta? Detecta. Então, hoje tá mais automatizado, porém tem aquela falsificação boa, né? Que passa batido e ainda hoje, assim, até uma curiosidade, a nota mais falsificada é a nota de R$200. É mesmo? E também é uma nota difícil de se encontrar hoje, né? Ela parou de ser fabricada. Ela pode ser fabricada justamente por conta da falsificação. Sim. E depois da de 200, que a nota de 200 ela é recente, é nova, né? É nova. Qual era a nota que era mais falsificada? A de 50. A de 50. 50 e 20. E 20, né? Engraçado. E aí você começou como caixa no Santander, né? Você terminou a sua graduação, né, em administração com habilitação em comércio exterior. E aí como é que foi dentro do Santander? Que você tem uma carreira dentro do Santander, né? Exatamente. Foi criada uma carreira a partir de 2002, no meu ingresso. Comecei como caixa. E aí eu falei, não quero ficar contando dinheiro a vida toda, não. Dedé, não dá. Aí eu falei, vamos promover. E aí eu virei tesoureiro. Não fugi. Pelo contrário. Não fugiu de contar dinheiro, né? Não fugiu. Contei mais. Aí eu falei, e agora? Passei para tesouraria. Era muita responsabilidade. Era uma função de extrema preocupação, até com questões de suporte à família, de violência, de sequestro, de assalto. Então, foi um momento bem intenso de trabalho, né? Até porque eu passei por eventos ruins. E depois disso, eu fui ser gerente administrativo, que aí gera um cargo de gestão. Cuidar de pessoas novamente, agora numa outra esfera. Porque até então, eu conhecia a gestão de pessoas como RH, como um auxiliar de recursos humanos, e eu passei a cuidar de pessoas, literalmente. Uma equipe. Legal, e eu tenho, assim, você tem uma vida na rede bancária, né? Porque você começou como estagiário. São 26 anos. Você começou como estagiário e você foi subindo degrau a degrau dentro, né, da rede bancária e você chegou a
começar a gerir pessoas. E o que foi o seu maior desafio? Né? Porque fazer realmente gestão de pessoas, trabalhar num banco, realmente se lidar com todo tipo de pessoa, né? Desde aquele mais humilde, a pessoa que tem a classe A, a classe B, até os grandes milionários. Né? Como é que é lidar com pessoas? Que, novamente, você não fugiu disso. Não fugi disso. E aí, o mais difícil era a gestão interna. Porque o colaborador, muitas vezes, Dedé, ele não compreende, principalmente que eu, uma pessoa sendo promovida para um cargo de gestão com apenas 28 anos de idade. E eu tinha colaborador que estava num cargo abaixo do meu com o dobro da minha idade. Existe um preconceito, né, com as pessoas novas, né? Olha, por que ele chegou há pouco tempo e de repente está nesse cargo e não eu? Por quê? Porque você buscou informação, você foi buscar estudar, você foi... porque não Me preparei. Se preparou, conheceu a empresa, o que a empresa fornece, porque acredito que banco, por exemplo, tem um portfólio de serviços enormes, né? Sim. E você tem que conhecer muito bem. Então, assim, novamente caiu na tua vida de gerir pessoas. E eu costumo falar que a coisa mais difícil nesse planeta é trabalhar com pessoas, né? Porque trabalhar com máquina, você vai ali, dá o comando para a máquina, ainda a máquina, apesar com a inteligência artificial e tudo mais, a máquina ainda, o erro muitas vezes não é da máquina, é de quem comanda a máquina. Né? Então, trabalhar com pessoas é difícil. E imagino, né, por exemplo, e você que tem esse olhar sensível, a gente te conhece, né, o banco, por mais ele oferecer serviço para todas as classes, né, imagina você o trabalho de, olha, por mais que aquela pessoa não tenha a renda daquela, ela tem que ser tratada da mesma maneira, né? Tem essas coisas, não teve, você não teve que lidar muito com isso? Muito. E além da questão dos colaboradores, porque o processo de aceitação no começo foi muito difícil. E aí, como você fazer a gestão de uma pessoa que não entende que ela poderia estar lá, mas ela não buscou, ela não quis, ela não foi atrás, e eu não almejava ficar muito tempo naquela função. Tanto que as minhas passagens de promoções, elas não foram longas, porque justamente eu queria e sabia que poderia chegar mais longe. Mas esse também é um grande mal da humanidade, né? Quando ela nunca coloca o erro, assim, nunca a culpa está em cima dela. A culpa sempre está no próximo. Né? Então, gente, não tem outro caminho, você precisa, né, estudar, buscar conhecimento, que nem o Wanderlei foi. E naturalmente as oportunidades elas aparecem. Não aparece, Wanderlei? Aparece muito. Só que muito. você precisa estar preparado para agarrar. Pra agarrar. É o famoso, o trem tá passando na estação. Se eu não estiver preparado para entrar naquela hora no vagão, vai passar a oportunidade. Então você passou aí com gestão de pessoas, né, no banco, e atualmente hoje qual é a sua função lá no Santander? Porque afinal de contas, como você falou, são 26 anos, né? Isso, de Santander são 22 efetivamente. E de rede bancária? E de rede bancária 26. E eu tive uma transformação muito grande, um desafio muito grande neste ano, que eu fiz uma migração para a área totalmente comercial. Então eu saí de uma área de operações, onde eu estava com uma função de gestão, e aí eu passei a fazer uma gestão de uma carteira própria. Então agora o gestor sou eu da minha carteira. Eu tenho uma carteira responsabilidade, de cliente. Né? Sim. E aí eu fiz uma transição de um setor de empresas, então eu passei por um período curto no empresarial, e hoje cuido do segmento de média para alta renda. Então, você é aquele cara que dá dicas de investimento para as empresas, você também ajuda, né, não só a PJ, que é a pessoa jurídica, mas também as pessoas físicas que estão lá com o dinheiro parado, qual é o melhor investimento. Você fala, olha, melhor tirar daqui, colocar ali, né? Muito. Cenários econômicos, né? Cenário econômico hoje é o que eu acompanho de forma rotineira. Então, como o mercado econômico reage, e isso é um pilar para que eu possa direcionar o meu cliente, olha, faz isso, faz aquilo, cuidado aqui, cuidado acolá. Você deve ter uma rotina, né? Todos os dias. Para você acompanhar todo o cenário, tanto nacional como internacional, porque o que acontece lá fora acaba interferindo. Reflete totalmente aqui. Guerra, atentado, isso tudo interfere aqui. Qual que é a rotina sua diária? Você acorda todo dia, já pega o celular, vê as notícias? Como é que é a sua rotina? Conta um pouquinho aí. E isso, Dedé, olha só, aprendi a partir do técnico, de querer criar o hábito de ler as notícias. Eu venho de uma geração que era pelo jornal só, meu amigo. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que acompanhar de forma íntegra. Então eu olho sites de notícias ligados à economia e já olho como o pregão vai se reagir na abertura.
Então, 10 da manhã eu já estou ali atendendo o cliente, mas já de olho de como a bolsa de valores reage. E aí, conforme ela reage, eu tenho clientes que são aplicadores, e esse cliente eu preciso dar um suporte para ele de como ele vai direcionar o dia para se ele vai vender ou comprar ações. O que eu também observo é a questão dos cenários a nível nacional, cenários políticos. Então, o cenário político influencia bastante também, no né? mercado financeiro, totalmente. Falo para você, acompanhe, não deixe de acompanhar cenários econômicos, porque isso impacta demais na questão do dia a dia. Então, se o nosso presidente tomar uma ação de política macroeconômica, isso pode afetar muito a questão do dia a dia, e isso não só no dia, mas a médio e longo prazo. Vanderlei, por que você acha que você que tem aí já uma carreira consolidada na rede bancária e tudo mais, por que você acha que ainda o brasileiro, o melhor investimento brasileiro ainda é a poupança? Dedé, eu vou resumir isso em uma palavra. Falta de conhecimento? Medo. Medo? Medo. A palavra é medo. O consumidor hoje bancário, ele tem 3 níveis, que é o conservador, moderado e arrojado. O que é o conservador, moderado e arrojado, para quem não sabe? Legal. Aquele perfil mais conservador é justamente esse que ama a poupança. Tem medo de qualquer operação financeira. Tem medo de qualquer coisa que possa dar uma melhor rentabilidade. Você acha que esse público é um público mais velho? Por medo de governos que passaram e bagunçaram bastante a economia? Ou... Eu vou te falar uma coisa que pode ser surpresa, até para quem nos acompanha. Não é um público mais velho, não é. É um público de média idade. Média idade. Média idade porque eles são herança dos mais velhos. A gente tem aproximadamente a mesma ideia, mas assim, o pessoal que está nos acompanhando talvez não saiba, né? O que é você ir, por exemplo, num supermercado e comprar um refrigerante num horário, quando você voltar no outro, o refrigerante está um outro preço. O auge da profissão naquela época era o demarcador de preços. Ele ficava na filinha da gôndola do supermercado com a maquininha e já saía clec, 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 clec de manhã. Se você fosse à tarde comprar uma bolacha, eu como criança eu lembro, ia comprar uma bolacha, com dinheiro contado não comprava. Não dava. Então, aí tem o moderado e o arrojado. O moderado é aquele que já tem uma tendência a arriscar um pouquinho mais. É o famoso um olho no peixe e outro no gato. Ele fica, eu vou, mas eu não deixo ainda de lembrar da poupança. Ele até vai aplicar uma parte na poupança, uma parte em outra coisa um pouco mais arriscada. Esse é o moderado. Ele tem um pouquinho mais de vontade, mas ainda falta aquela coragem. E é nessa hora que eu entro também. E o arrojado é aquele que vive do mercado de renda de ações, por exemplo. É um cliente bancário que ele não tem uma renda fora. A renda dele é baseada, por exemplo, no mundo de ações. Então, é uma pessoa que é mega antenada com o mercado financeiro durante o dia todo. E uma coisa que é importante, né? Eu, como também sou técnico em administração, a gente sempre estudou que tanto uma empresa como uma pessoa física tem que ter uma coisinha chamada reserva de emergência, né? Que antes de você pensar em colocar o dinheiro na poupança, colocar o dinheiro em ações e tal, tem que ter essa reserva, não é? O que é uma reserva de emergência? Explica aí para quem está nos... Essa reserva é primordial, essencial, Dedé. Porque o que acontece? As pessoas, elas passam por momentos, passamos agora um momento pandêmico, que foi super difícil, e na prática eu vi muitas empresas e pessoas físicas quebrando, e muitas que conseguiram se sustentar, e outras conseguindo prosperar até, porque ela tinha essa reserva de emergência, um valor que ela sabia que ela podia contar. O aconselhável é de 10% a 15% da renda bruta ser a reserva de emergência. Todos os meses. Todos os meses, tem que ser uma coisa muito disciplinada. É aquele dinheiro que você tem que fingir que não existe. Você vai aplicar ou guardar numa reserva. Os bancos hoje têm muitas aplicações a médio e longo prazo que tem essas travas, justamente para a pessoa não poder ter nenhum tipo de prejuízo e não mexer nesse valor. E hoje tem alguns serviços bancários que ele já automaticamente entra teu salário, ele já tira, já deixa guardado lá, é uma forma bacana. É uma forma né? também de fazer a reserva. Tira, você já não vê, já dá a impressão que gastou, mas tá lá guardado. Tá lá guardado. E tá rendendo, né? E tá rendendo, a pessoa nem lembra, ela esquece. Porque é uma coisa muito importante falar a vocês de casa que nos acompanham também. E Dedé, o dinheiro nós temos que trabalhar para que ele sempre nos ajude a ter essa reserva e ter esse montante. Aquele famoso ditado, é botar o dinheiro para trabalhar. Para trabalhar, exatamente. E muitas vezes nós esquecemos disso. Porque muitas vezes se pensa só no que eu vou guardar. Mas e o que eu posso fazer com aquele montante de rendimento? É o rendimento que faz a diferença na hora de você conseguir um bolsão, que nós chamamos,
no mercado financeiro. É esse bolsão que te proporciona lá na frente fazer outras coisas. E que o brasileiro muitas vezes não tem isso muito claro. Então, volto de novo ao ponto, né? A gente ainda está engatinhando, né, muito nessa questão. Porque o brasileiro sabe discutir sobre futebol, sabe discutir sobre a novela das 9, né? Acho que, sei lá, se alguém assiste novela ainda, estamos aí no mundo do YouTube. Aproveitando que está no YouTube, ó, não esqueça não. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho aí para receber as nossas notificações. Eu acho que ainda você acha, eu acredito, né? Perguntando para você, falta conhecimento. Falta conhecimento. Falta conhecimento. Porque quando as pessoas entendem que ela pode colocar o dinheiro para trabalhar para ela, eu acho que é uma alavanca, né? É um estímulo. É uma mudança de chave, né, na vida, assim. Não é verdade? É um estímulo. E, na verdade, o ser humano, Dedé, ele está muito habituado a querer guardar muito. E é esse o primeiro erro. O primeiro erro é querer guardar muito dinheiro e você não pensar no que você pode proporcionar com aquela guarda. Não guardar por guardar, mas guardar com um propósito. Guardar com uma questão de que o que eu posso fazer para aquilo de fato me proporcionar uma lucratividade. Isso ainda falta no mercado financeiro, de expor mais, né? E aí como é que você aprende isso? A partir de um estudo, a partir da formação na própria administração, você consegue ter essa visão mais macro. É uma coisa que a gente frisa muito para os nossos alunos, né? Ter a visão da situação. Mas um dos outros incentivos que nós damos aqui também, e quando eu fiz o técnico, é a fomentar o empreendedorismo, né? É fazer com que aquele aluno, não simplesmente, aí no seu caso, você foi estudar porque queria trabalhar, mas a gente tem aqueles casos também daqueles alunos que querem estudar porque querem ter o seu próprio negócio, né? E um dos problemas, né, no Brasil, daquele empreendedor de primeira viagem, muitas vezes você... naturalmente você trabalha com clientes que são empreendedores, Sim. Muitas vezes é misturar a vida pessoa física com a vida jurídica. Com a jurídica. Acontece muito isso, não Muito, acontece? e vou dar um alerta. Tem uma questão que envolve, inclusive, a própria Receita Federal. Porque muitos, eles misturam tudo achando que a Receita Federal não vai fazer esse comparativo. E aí, quando você tem uma malha fina, por exemplo, então a malha fina é quando você, por alguma questão de inconsistência, você fica com uma declaração de imposto de renda travada e você tem que prestar esclarecimento para a Receita Federal, então você cai na malha fina. Quando isso acontece, você tem aí uma falha e essa falha pode ser originada justamente por essa mistureba de recurso próprio e recurso da empresa. E aí um ponto de alerta também que eu tenho que falar aqui para vocês, que quando você tem uma instituição e você tem uma empresa que você faz a gestão e você não tem uma planilha de custo, você não tem uma organização do seu dia a dia, da sua rotina empresarial, e entendendo que você tem que separar uma parte do recurso como emergência como pessoa física, você acaba se desenrolando aí um problema dos dois lados. Hoje a gente tem os gurus da internet, né? Então a gente vê muito adolescente querendo empreender, principalmente aí no online, né? O comércio online hoje no Brasil, ele cresceu, né? Principalmente aí com a pandemia, deu um boom. E a gente vê que o primeiro erro, né, do empreendedor iniciante é misturar o dinheiro da pessoa com o da empresa, né? Temos outros problemas também, porque as pessoas acham, tudo bem, então não vou misturar o dinheiro da empresa, tal, mas tem a parte contábil, né? Porque não é só você ir lá abrir uma lojinha, fazer um site, criar uma lojinha online e tal, tem a parte contábil, tem os seus deveres e as suas obrigações. E assim, isso eu queria que você falasse um pouquinho, né, que isso é um alerta, né, que a gente dá sempre para os nossos alunos, sempre tentando fomentar o empreendedorismo, mas também dando uma visão geral de que se você não seguir os processos e não fizer tudo certinho, você pode se complicar, não é verdade? É verdade, e a primeira empolgação é a da abertura. Abri uma empresa, inaugurei, glamour, festa. Só que uma empresa, para que ela consiga estar de fato sólida, ela demora de 12 a 15 meses. E aí, muitas vezes, o pequeno empresário ou o novo empreendedor, ele não tem essa orientação de como fazer no primeiro ano de vida da empresa. Existem projetos de incubadoras, tanto para o Sebrae como outras empresas, que ela entende que o incubador é você ganhar força, ganhar peso, como incubadora de um recém-nascido.
E a empresa que não é bem acompanhada no início, no primeiro ano de vida, ela fatalmente, dela vai ter um problema futuro de gestão financeira. O fluxo de caixa dele, em vez de ele só ir para cima, ele vai começar a oscilar, igual uma onda. E essa oscilação é o que faz muitas empresas quebrarem. Hoje, 32% das empresas no Brasil que abrem, elas vêm a fechar no primeiro ano de vida. E assim, a gente vê muito até por experiência de próprio, alguns alunos que passaram aqui pela ADL, a experiência que a gente vê aí hoje no dia a dia, gente, quebrou, vamos lá, levanta, vamos dar a volta por cima, porque os grandes empresários, pelo menos, quebraram algumas empresas, não é verdade? É verdade, temos muitas histórias, né? Tem uma série que contou muito isso, de empresas que não conseguiram se superar e se administrar por um tempo, porque não tinha no primeiro momento a visão do propósito que ela queria. Não ir na onda do momento, não ir na onda do, aquilo vai ser bom. Eu tenho que fazer um estudo, existe um plano de negócio que eu preciso fazer antes de começar a minha atividade. E muitas vezes a empresa nasce sem fazer esse mero estudo simples de entender o que eu tenho no meu entorno, o que eu tenho em volta. E aí, quando eu não tenho isso, eu já começo com o pé atrás na questão financeira. Porque uma empresa, para começar, ela vai por dois caminhos. Ou ela vai por uma questão do dia a dia, ela vai juntar um recurso, vai juntar um valor, ou ela vai, infelizmente, tomar um crédito no mercado financeiro para começar achando que vai ser rápido o retorno, e nessa ela não consegue se reerguer. É difícil. E, Vanderlei, eu queria que, para a gente mudar um pouquinho de assunto aí de economia, né, você falasse um pouquinho aí qual é a dica que você dá para quem está querendo começar a investir? Né? Seja investimento no empreendedorismo, abrir a sua empresa, ou mesmo começar a pegar o seu dinheirinho, começar a guardar. A gente sabe que hoje, com a tecnologia, né, existe aí as criptomoedas, né, que é outro ativo que tem atraído muitos jovens, principalmente, né? Então, qual que é a dica que você dá aí para quem quer começar a investir? Olha, Dedé, o início de tudo é a pessoa saber o que ela pretende com o recurso. Porque nós temos recursos que você pode guardar a curto prazo, até 6 meses, médio prazo, 1 ano, e aí acima de 1 ano, longo prazo. A primeira pergunta que numa consultoria financeira eu faço para o meu cliente é: o que você pretende fazer daqui a X tempo? Quero fazer uma viagem. Perfeito. Então é um estímulo para começar a guarda. Comecei a pensar na viagem. Então vamos lá. Então quanto você tem de recurso hoje? Tenho X reais. Vamos colocar 15% desse valor para a guarda. Mas vou guardar em quê? Poupança hoje, o rendimento é baixo. O que eu posso fazer? Uma palavra-chave no mercado financeiro e de investimento é a diversificação. Quando você diversifica, você tem uma pulverização de valores em vários tipos de aplicação. Então você falou, Vanderlei, uma coisa, investimento. As pessoas, elas muitas vezes não entendem o que é investir, só no gasto. Então, vou comprar um celular novo. É um investimento? Não sei. Depende. Depende, porque um celular você vai ter gasto. Então, nem tudo que traz um gasto é um investimento. Um carro é um investimento? Depende. Eu vou trabalhar de Uber? Pode ser. Ou eu vou comprar um carro porque eu quero impressionar a minha namorada, eu quero impressionar a família. Então, eu ainda acho que falta um pouco de conhecimento. A diferença exatamente do que é investir e gastar. Porque para você gastar, significa que esse gasto vai ter um retorno investido. Esse é o pulo do gato. E o que a gente costuma falar, o melhor investimento que tem hoje é em conhecimento. Porque o conhecimento é o único investimento que vai te trazer retorno. Não é verdade? E esse retorno ele vem em curto prazo. Em curto prazo. Isso é fato. Você me fez lembrar uma história muito bacana de empreendedorismo que começou quando um aluno fez um trabalho e esse aluno ele pensou, poxa, eu acho que eu quero montar meu negócio, eu não quero ser empregado de uma empresa. Eu quero ter uma rotina própria, minha. E aí ele pensou em montar uma confecção. E no trabalho escolar, isso instigou o aluno a fazer a criação dessa empresa. Ele não tinha capital nenhum. O único dinheiro que ele tinha, ele conseguiu com os pais, R$9.000. E desses R$9.000 ele começou com máquinas que ele adquiriu à vista. Então ele começou o negócio dele sem nenhuma dívida. E começou a prosperar fazendo a confecção de bordados e roupas, né, para uniformes. E hoje ele é um empresário já no ramo. Então você me fez até lembrar de como uma pessoa pode iniciar um empreendimento. Ela pode iniciar pensando muito bem o que ela deseja. Ela queria, na verdade, o quê? Autonomia financeira.
ela queria uma independência financeira. Hoje ele é um provedor da casa, com o sustento dessa atividade comercial, tem 3 funcionários, tem um ponto que ele tem a confecção, então ele consegue empreender a partir do momento que ele entendeu que o propósito inicial era buscar um valor, um recurso, e desse recurso ele transformar isso em um período. Então empreender, eu falo para todos vocês, empreender é você entender o que você quer, onde você quer chegar. E para isso eu preciso estar muito tabulado, muito alinhado com o que o mercado pede, porque eu não posso fazer nada sem olhar o mercado em volta, e principalmente o que eu quero atingir em curto e médio prazo. A gente tem que ser honesto que empreender hoje, apesar de muitas pessoas ainda terem dúvidas, dificuldades, hoje é muito mais fácil do que há 10, 20 anos atrás. Hoje, você, com a tecnologia, ficou fácil empreender. E já entrando nesse futuro, né? Porque, como eu estou falando que hoje é mais fácil empreender, o que você vê aí para os próximos cenários, a nível mundial, a nível Brasil? Qual a sua previsão aí para o futuro, para o setor, que é o que a gente está falando, administração, economia, porque hoje tem um medo, um receio muito grande que, por exemplo, a tecnologia vai suprir, né, vai exterminar algumas áreas de atuação. Algumas áreas de atuações, algumas profissões. Eu acho que assim, até vai, mas o mundo ele vai o mundo vai mudando e nós temos que acompanhar as tendências. Você acha que, por exemplo, um computador vai fazer o papel do administrador? Jamais você tenha a total ciência que o computador ele é um instrumento de apoio. Eu preciso de um profissional, ali uma pessoa preparada, capacitada para fazer a execução de uma engrenagem empresa funcionar. Se eu não tiver essa pessoa capacitada, ser humano, que entenda pessoas, que entenda processos, que faça pareceres, é um PPP, que ela consiga de fato fazer a engrenagem acontecer. A tecnologia, a inteligência artificial são espetaculares no sentido de você conseguir fazer uma gestão mais eficiente, mais rápida. Hoje você consegue fazer, por exemplo, uma gestão de estoque numa empresa no instalar de dedos. Porque você tem programas que são mega inteligentes que conseguem te posicionar em tempo real o que está acontecendo na sua fábrica. Seja uma fábrica pequena, seja uma mega empresa. Hoje você tem um comércio eletrônico que você tem empresa que faz mais de 1.000, 2.000, 3.000 vendas por hora. Que você tem por trás pessoas que estão ali em computadores, mas elas são treinadas para que elas executem a tarefa. O computador é um banco de dados que eu estou alimentando com as informações do meu cliente. Então eu não vou perder isso jamais. E como administrador, falo de forma categórica, Dedé, que o ser humano ali, com conhecimento, ele não vai dobrar as questões da máquina. Pelo contrário, ele vai dar mais instrumento para a máquina trabalhar mais, para ele trabalhar efetivamente menos, para ele ter qualidade de vida. Eu também acredito. Eu venho falando aos episódios aqui do podcast que eu acho que vão, sim, algumas profissões, elas vão até se adequar. E eu acho que vão se criar mais profissões com a tecnologia do que se extinguir, né? Há quem diz que, por exemplo, logo mais, quem vai fazer aí o trabalho de um advogado são as máquinas e que vai precisar só do juiz. Há quem diz que num futuro não muito próximo você vai entrar numa máquina e a máquina vai te dar o diagnóstico, você não vai precisar do médico. Eu acho que isso tudo pode sim acontecer, a gente está vendo a evolução da tecnologia, mas o ser humano, o trabalho aí do ser humano, ele vai ainda... a máquina não vai ter esse poder de fazer, executar tudo sozinho. Então, como você está falando, a administração não vai sumir. Não vai sumir. Não vai sumir. Não é a profissão do futuro, sim. É a profissão do futuro, sim. E assim, eu queria que você linkasse, né, o que é a administração, o curso técnico de administração, a graduação, mais focado mais no técnico, ele abre um leque assim gigantesco, né? Então, por exemplo, uma pessoa que faz a administração, ela tem que ter uma visão de logística. Ela tem que ter uma visão, por exemplo, de segurança do trabalho. Né? Ela tem que ter uma visão de contabilidade. Queria que você falasse um pouco desse leque, né? Que hoje o profissional de administração, ele é um polivalente. Não é isso? É um polivalente, né? Ele é um polvo, né? Que já era o mascote do curso, né? Isso do curso aí. aqui no ADER é um polvo, É um né? polvo, porque você tem ali vários momentos fazendo várias coisas.
Ah, mas tem que fazer tudo ao mesmo tempo? Não. Mas é entender que tudo tem aquele momento, aquele time. Não dá para perder aquele time. Então, um profissional hoje técnico, ele atua muito mais na frente de gestão, muito na frente de atendimento ao contribuinte, a um público, e ao mesmo tempo ele tem que pensar, será que o meu estoque vai ser suficiente? Eu vou contar um exemplo aqui clássico. Uma empresa, um restaurante, ele faz uma gestão administrativa com todos os setores, ele atua com tudo que ele vê num curso técnico, por exemplo, em um dia. Porque ele faz uma gestão de estoque, tem que ser eficiente, porque tem que trazer qualidade. Ele faz uma gestão de marketing, de vendas para divulgar o produto e efetivamente vender. Ele faz a questão financeira no final do dia de um fechamento de caixa. Ele faz a gestão de pessoas. Olha quanta coisa num único exemplo de uma empresa em um dia. E um único dia ele executa várias coisas por ser um profissional administrador, por ser um técnico. E uma coisa que é legal, né, que as pessoas precisam entender, que o graduado em administração tem uma função dentro da empresa. O técnico tem outro, o assistente administrativo tem outra. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre isso. Então, o técnico em administração, ele faz um papel operacional. E esse papel operacional, ele é muito importante, Dedé. E é por isso que está em alta ter cursos técnicos. O nosso Brasil, ele é carente ainda de pessoas que tenham essa formação. Porque a gente vê países desenvolvidos, né, que estão anos-luz, né, na profissionalização da população. Porque um país, para ser de primeiro mundo, tem que ser... A população tem um país, Dedé, que tem 32% de estudantes que fazem curso técnico. E o Brasil só tem 8%. Nem 8%. Nem 8%. Nem 8%. São 8% da população no Brasil que está cursando aí um curso técnico. Wanderlei, você faz um trabalho muito bacana, que eu queria que você pontuasse aí, rapidinho pra gente, porque assim, não adianta só a pessoa entrar, fazer o curso e tal, e achar que o emprego vai cair do céu. Exatamente. Né? Você passou em alguns, né, na sua vida, que é o famoso processo seletivo. E você faz um trabalho bacana com os alunos, que é prepará-lo também para esses processos, para a entrevista, né, que dá dor na barriga e deixa aquela pessoa, muitas vezes, que é falante, fala na sala de aula, mas chega na hora, trava, gagueja. Tem gente que acaba falando demais, tem gente que fala de menos, tem gente que mente. Queria que você contasse um pouquinho aí. Ah, Dedé, mas o olhar ele diz tudo. Num processo seletivo, eu vou falar como entrevistador, que fui muitas vezes em gestão, fiz muito processo seletivo nessa vida profissional. E a primeira dica que eu dou para você que nos acompanha, principalmente, fale a verdade. Seja sincero. Pode doer, pode ser que você não consiga aquela vaga, não tem problema, mas fale a verdade. O currículo, ele é um espelho do que você é naquele momento ali. O currículo é o seu cartão de visita. E tem que ser um currículo, Dedé, magnético. E esse currículo magnético é aquele que atrai o olhar só de você identificar ele. Hoje você tem currículo online. Você muitas vezes não vai até a empresa, mas seu currículo chega até o gestor, chega até os recursos humanos. E o cuidado número 1 que tem que se ter das informações inseridas para que você, de fato, tenha essa análise. E antes de mais nada, entender se a empresa, realmente, se você tem um perfil para aquela empresa. Isso. E também, né, Wanderlei, eu já atuei no Recursos Humanos, e fica assim, por exemplo, você vai mandar um currículo, primeiro verifica se a empresa ela está com uma vaga que você possa ocupar. E segundo, quando você for enviar seu currículo, já direciona o seu currículo para aquela vaga que você pretende. Exato. Porque você, como recrutador, você pega aqueles currículos com a pessoa quer tudo. O que aparecer para ela não fica legal, né, Wanderlei? Não fica legal. E um currículo direcionado é aquele que você tem mais chances de você ser admitido. Porque quando você coloca no currículo a informação, deseja atuar nessa empresa, ou coloca um monte de cargo lá que você quer, mas qual que você deseja? Então o currículo ele tem que estar selecionado, preparado para aquela vaga. Se você vai fazer 10 processos seletivos, monte 10 tipos de currículo baseados naquela oferta. Porque aí sim você tem chances reais de ser escolhido. E dependendo da vaga, né, tem algumas experiências que você já passou ao longo da sua carreira profissional que às vezes não vale a pena colocar. Não é a questão que você está mentindo, você está omitindo. Né? Então, se você está aí procurando determinado cargo aí para a área administrativa, não precisa, de repente, você colocar cargos que você anteriormente teve em outras empresas que não são da área, porque não vai te levar absolutamente... Não vai agregar. Não vai agregar a lugar nenhum. Né? Então, assim, o que eu acho muito importante é essas dicas aí que você dá e que uma dica
né? Como você falou, esse currículo magnético, uma coisinha que você coloca ali para o recrutador aquele bater o chamar olho, atenção e falar, é esse que eu quero chamar. aqui. Porque Sim. no meio daqueles currículos tem um monte, né? E você precisa ver, e esses toques que você dá para os seus alunos, que é como é que você se diferencia. Então, eu acho assim, é fenomenal você falar isso que, olha, é melhor fazer 10 currículos do que fazer um só e sair jogando pra cima, loteria e aonde cair, caiu e eu tô ali. Porque né? é muito comum, o que acontece, Dedé? Vou entregar currículo, vou numa avenida movimentada da cidade. Vou lá, vou bater em 10 empresas. Ah, meu currículo, olha meu currículo, olha meu currículo. E não tem nenhuma visão do que, poxa, mas se eu for em 2 ou 3 empresas daquele ramo, daquela atividade que eu tenho conhecimento, que eu tenho domínio do assunto, aí eu já tô na frente. Entra na internet. Você vai mandar o currículo para uma empresa, hoje todo mundo está na internet, entra no site, conheça um pouco mais a empresa, veja o que Ganhe você... repertório na hora da entrevista. O repertório é essencial. Quando você tem um repertório, você dificilmente você perde na hora da entrevista. Até porque muita entrevista hoje é grupal. E aí, qual o outro pulo do gato? A entrevista grupal é você, de repente, levantar a mão em ser o primeiro? De repente, sim. Mas ter consistência no que você vai falar. Às vezes, aquele primeiro que levanta a mão toda hora pode ser o pavão, que não vai demonstrar tudo que ele pode de aptidão. Então, aquele pode ser o segundo, o terceiro, mas com consistência. Entrevista grupal, você tem que aparecer, porque senão você não é escolhido. E o magnetismo vem no currículo, no papel, mas também vem nas suas ações. Tomar cuidado com o e-mail, né? Muito. Nossa, que a gente fala isso pros alunos. A gente não coloca lá, lindinha, florzinha, 45. Gente, por favor, telefone, Dedé. Eu já deixei de contratar pessoas porque a pessoa não atendeu o telefone. Gente! A pessoa, incrível. A pessoa às vezes, você tá entregando um currículo? Por mais aí que você sabe que o banco tá te ligando, ou alguém tá te ligando, atende, porque é extremamente complicado aquelas pessoas que você liga e simplesmente não atende o telefone. Ou aquelas que colocam vários números. Vários. Eu ligo pra qual? Você não sabe pra quem vai ligar. Né? São toques, gente, que o Vanderlei dá lá Outra coisa, gente, por favor, né? Aproveitando aqui, fonte, cuidado. O currículo não é para ser colorido, gente, ele é padrão. Ah, mas e online? Também. Não coloque nada que seja muito diferente, porque isso vai chamar atenção ao contrário. Nossa, mas que coloridão. Eu tive um episódio, um currículo por foto. Foto, coloca ou não coloca? Foto, só se o cara exigir a foto. Ele não vai contratar a foto, vai contratar um ser humano. E aí a pessoa colocou uma foto de balada no currículo. E ficou muito ruim. Porque aí eu fiquei curioso para chamar na entrevista. Falei, deixa eu entender o que essa pessoa quer. E aí realmente ela não tinha o perfil para a vaga que eu precisava naquele momento. Ou senão a pessoa faz aquele Photoshop, né? Parece outra pessoa, né? Chega na... Você fala assim, nossa, mas vim pra entrevista, mas não é você. Mas peraí, não. Mas... É você mesmo, né? Assim, são dicas como essa que o Vanderlei lá dá no curso técnico de administração. Porque simplesmente isso faz parte, né? Você ajudar o aluno não só a se formar, mas também, a ingressar no mercado de trabalho. E eu queria que, a gente está chegando no final aqui do nosso programa, mas eu queria que você deixasse uma mensagem aí para aquela pessoa, Vanderlei, que de repente está ali, olha, meu Deus, eu não tenho dinheiro, mas tenho dinheiro para comprar pizza. Né? Eu não tenho dinheiro, mas tenho dinheiro para comprar o celular. É importante investir, vale a pena investir. Eu queria que você falasse para essas pessoas que estão indecisas aí, pô, devo fazer o curso, o que eu faço? Né? Porque não vai cair do céu, não é verdade? Exatamente. Eu falo o seguinte, Dedé, que o melhor investimento que você tem é em você mesmo. E o que acontece muitas vezes, você deu um exemplo clássico, eu prefiro gastar com algo que não vai me investir na fome momentânea, comi, legal, diverti, mas aquilo não me trouxe um retorno. Nós não podemos esquecer disso, que o retorno ele é essencial para que eu consiga um progresso. Na minha vida profissional, o que eu fui conquistando ao longo dos anos, materialmente falando, foi porque eu abri mão de algumas coisas que eu sabia que aquilo ia me favorecer e que hoje eu tenho uma possibilidade de fazer coisas hoje com uma qualidade, com um recurso, porque eu me preparei. Então, para você que não sabendo o que quer, o que pensa que vai fazer, puxa, e agora? Não esqueça que quando você investe no seu conhecimento, quando você investe nas suas qualificações, você tem total possibilidade de atingir voos maiores. E esse voo maior, ele acontece, ele existe por quê? Porque eu me preparei. Então, a dica hoje é você levantar, pensar e falar, poxa,
eu tenho esse recurso, no que eu faço? Invista no conhecimento. É um investimento que você vai ter retorno. E como eu tive na minha vida profissional, um retorno a curto prazo, e que me proporcionou fazer coisas que eu jamais poderia pensar em fazer porque eu já estava preparado. E ó, eu não sei se o pessoal que tá em casa tá ouvindo, é mais uma turma se formando aí. O pessoal tá animado. É verdade. Então, gente, o melhor investimento é na educação. A gente não tem como fugir disso. Se você tá querendo ingressar no mercado de trabalho, você tá querendo dar uma alavancada na sua vida profissional, venha fazer um curso com a gente, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Teremos um banho de loja. Esse é o banho de loja. E o banho de loja para você ganhar dinheiro. E não esqueça, você ter o dinheiro como seu aliado e um aliado para você prosperar. E isso, você, a partir de um técnico, você tem essa total possibilidade. Quer conhecer os cursos da Escola Técnica Adélia? Acesse www.escolatecnicadelia.com.br. Lá nós temos cursos presenciais, temos cursos em AD e também temos os nossos cursos profissionalizantes. Não perca tempo, a hora é agora, vem pra cima. Vanderlei, queria agradecer aí a sua presença, já vou deixar aberto aqui o convite. Vamos voltar aqui com alunos que fizeram sucesso, Sim, passaram pelo nosso bom. curso, para conversar um pouquinho mais com quem nos segue lá no YouTube. E queria agradecer, queria que você deixasse as suas considerações finais aí para quem está Dedé, é só agradecer, um grande amigo, né, de tantos anos, né, Dedé? Não vamos denunciar a idade, né? Ah, sabe sim! Eu estava ingressando no primeiro ano do técnico em administração, o Vanderlei estava no terceiro, estava se formando. É verdade. Então nós tivemos uma caminhada aí juntos, né? Uma calorada junto, né? Uma dúzia, né? Muita. Então eu falo pra você que o Dedé é uma satisfação total, né? Eu acho que não é à toa que estamos aqui para ir para cima realmente de mudar cenários, mudar diagnósticos de que você pode fazer diferente. Então o que eu deixo de recado final aqui, já agradecendo a presença aqui contigo, muito bom. E saibam, não esqueçam, que quando você tem uma situação que você consegue, de fato, entender que investir é investir primeiro em você, você não tem quem te segure no mercado profissional. Tendo um currículo que seja totalmente magnético, um currículo atrativo, que você nele consiga inserir o que você de fato pode proporcionar para a empresa que você vai ingressar, ninguém te segura. Queria que você deixasse aí também, Vanderlei, quem tivesse alguma dúvida, quiser perguntar uma coisa para você que por muitos anos foi coordenador do nosso técnico e administração, como é que te acha nas redes sociais? Fala o @, lá do Instagram pro pessoal te achar. Olha só, hein? Quer me localizar no Instagram? É vanderlei.fonseca.35. Me acha lá, facinho, estou à disposição. Mas esse 35 não é de idade, não. Não é, não. Vanderlei, obrigado mais uma vez. Obrigadão, meu amigo. Vamos pra cima. Pra cima. Abraço.